tema, também fui apanhado de surpresa. Pois, como sabem, Portugal houve uma crise mundial financeira em 2008. Essa crise, sobretudo com origem nos Estados Unidos e nos mercados financeiros, essa crise teve consequências na maior parte dos países e Portugal, em 2011, necessitou de fazer um resgate financeiro. Isto é, em 2011 não havia no Orçamento do Estado dinheiro suficiente para fazer face às despesas públicas e às despesas sociais do Estado, então o Estado teve que negociar com a Troika, por isso o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a União Europeia, um resgate financeiro. E foi feito um empréstimo a Portugal, para Portugal voltar a reconstruir, atendendo a que a crise e a forma como a vida estava organizada em Portugal em termos de investimento, havia uma crise financeira nesse momento. Na minha opinião, essa crise foi sobretudo dependente da crise financeira externa, o que não quer dizer que também não haja fatores internos e tenha havido grande luta política sobre os fatores internos. E nós vivemos, entre 2011 e 2015, uma política do governo que ganhou as eleições então, um governo mais próximo, um governo que representava o centro e o centro-direita. Nós vivemos aquilo que era chamado, que iria regenerar Portugal, seria uma política de austeridade. Por isso, a austeridade, isto era necessário cortar na despesa pública, seria necessário, eu como professor universitário, como servente público, vi o meu salário cortado em 2 salários, por isso digamos, deixou de haver subsídio de férias e subsídio de Natal, e por isso houve toda uma lógica de política pública centrada na austeridade para recuperar o país. Como compreendem, não é como no Brasil, que hoje tem uma luta além da questão da austeridade, também de questão de estabilidade política. Em Portugal não houve uma crise política dos órgãos políticos que sempre estiveram cumprindo os seus mandatos democráticos, concordasse ou discordasse. O que houve foi uma crise económica e houve um governo que entendeu que o mais importante era cortar nos salários, cortar nos direitos sociais e, por isso, pôr em ação aquilo que se chama, em regra, uma política austeritária ou neoliberal relativamente aos serviços públicos. Com as eleições em 2015, o panorama mudou. Houve uma divisão do país um pouco em 2 blocos, os defensores da austeridade e aqueles que diziam que a austeridade era nociva para o país, era nociva para a democracia, era nociva para as relações sociais. Apesar de não ter ganho as eleições, formou-se uma maioria no Parlamento, por isso não corresponde ao vosso Congresso, uma maioria parlamentar de partidos de esquerda. O Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm uma maioria folgada e formaram governo. Ao formarem governo, a sua política nos últimos, já passaram 18 meses, tem sido no sentido de cumprir ao mesmo tempo as obrigações com a União Europeia em termos financeiros, mas devolver às famílias rendimento. E voltar a devolver às famílias direitos sociais, numa lógica de que isso também ajuda a dinamizar a economia e ajuda a promover a dignidade. E por isso, parece que está a dar certo. Existe neste momento um crescimento económico como nunca tinha havido em Portugal e por isso eu diria que a crise portuguesa é sobretudo uma tensão política de opção entre quem entende que os Estados não devem ter direitos sociais, designadamente proteção social, previdência, e quem entende que deve ter. E, por isso, uma política de redistribuição de rendimentos. Estamos na fase em que quem está no poder é, então, este governo suportado por uma maioria parlamentar de esquerda, que assenta a sua política em que a política não deve ser austeritária, a política não deve cortar rendimento às pessoas, a política deve qualificar as pessoas e a política deve ser no sentido de defender os direitos sociais, de defender a previdência, de defender a escola pública, a universidade pública, os hospitais públicos. E por isso é um diálogo transversal a todo o mundo, entre direita e esquerda. Neste momento, em Portugal, temos este governo de esquerda que defende estes direitos e que parece, eu desejo muito, reconheço, que dê certo, porque é importante para mim, para a qualidade de vida das pessoas, para a democracia,
para a segurança dos nossos filhos no futuro, eu tenho que ter confiança que a universidade pública se vai manter, que a escola pública se vai manter, que o serviço de saúde vai ter qualidade e que não vão cortar, eu que estou próximo a reformar-me daqui a uns anos, que não me vão cortar a pensão, já que eu descontei, porque isso também é um direito das pessoas. E por isso, o que houve em Portugal foi, na sequência da crise financeira, uma grande crise económico-financeira, e tem havido uma luta política em que esteve 4 anos no governo o centro-direita, que defende acabar com os direitos sociais ou diminuir os direitos sociais e acabar com a despesa pública, e agora está o centro-esquerda no poder, que defende que a economia se dinamiza, devolvendo rendimentos, melhorando os rendimentos das pessoas, mantendo os direitos sociais, e o que é facto é que isso, conjugado com políticas de desenvolvimento do turismo, conjugado com o respeito do rigor da despesa orçamental, isso está a dar certo, porque o desemprego em Portugal está a diminuir bastante neste momento e já diminuiu 2 a 3 dígitos no último ano, passou de cerca de 12 já para cerca de 9,5% de percentagem de desemprego, e prevê-se que vá descer, e nós que estávamos com crescimentos muito baixos, já tivemos no último trimestre um crescimento pelo menos 2,8% do PIB, e por isso eu diria, aqui todos devemos tomar posição, eu tomo a minha posição, que acho que é importante que existam serviços públicos, que existam direitos sociais, e por isso eu estou feliz com este caminho que neste momento se está a trilhar em Portugal.